O filme, a gente não consegue ter ideia de cronologia. Tipo assim, quanto tempo que ele ficou ali, quanto tempo foi de coma, quanto tempo que passou todo esse processo, tipo, para também a gente fazer um cálculo de quanto tempo de gestação vocês precisaram viver aquilo Tá. dali, como que foi? Não, vou te dar datas exatas. A gente fez a cirurgia de 24 de outubro, foi de Gabriel entrou. De 22 foi o De primeiro. 2013. 13. 13. E Ana estava com 5 meses de gestação. E durou quase 2 meses, foram 50 dias. A gente teve a última alta do hospital no dia 15 de dezembro. Né? Então dá 50 dias, né? Aproximadamente. Só que ele teve uma primeira alta com 15 dias, que foi a alta do tumor, na cirurgia do tumor. Ele teve alta bem, só que no mesmo dia, na verdade, em 24 horas ele volta para o hospital, já tendo uma parada cardiorrespiratória. Sim. Né? Então ali foi um dia uma noite que a gente dormiu fora com o Gabriel, né? Desses 50 dias. De UTI, quase todo o período foi UTI. A gente deve ter passado aí talvez 2 semanas, uns 15 dias no quarto e o resto todo de UTI. E foram vários, porque Gabriel fez vários procedimentos. Ao todo, relatado no livro, são 37 procedimentos que Gabriel passa ao todo, desde procedimentos mais simples, né? Como por exemplo encontrar um acesso para ele venoso. Tinha momentos que Gabriel não tinha mais veia. Não tinha mais, né? De tanto que ele já estava desidratado, desnutrido, estava fraco, não achava veia. Ele teve que fazer um acesso por aqui sem anestesia, porque não tinha como botar anestesia nele, que não tinha mais veia para poder passar anestesia. E ele estava lá em coma e foi feito, né? E a gente acompanhou, inclusive, esse procedimento. Então, tudo isso é um procedimento que, se a gente se imaginar com um filho nosso fazendo um desses 37, já é uma loucura. Imagina tantos e na situação que a gente estava. Então, No, realmente, o filme no não, caso, 50 dias mais ou menos. do dia 24 de outubro, dada a entrada, dia 15 de dezembro, alta, em estado vegetativo, ele teve alta, né? Ele saiu do hospital, a gente montou um hospital em casa, a gente continuou o tratamento em casa dele, né? Ele saiu sem andar, sem Sem falar, fala, sem nenhuma reação. sem se alimentar, né? Era por sonda. Ele olhava Vago, Olha, vago. bem vago. A gente não sabia se ele estava visitando, até que a oftalmo foi visitá-lo, tentou fazer testes, exame, mas a gente não tinha noção se ele estava vendo, ou se ele Ah, estava não tinha noção? não tinha noção da consciência dele. A gente não sabia se ele tinha consciência de onde ele estava, se ele estava inconsciente, se ele estava consciente. Tinha nada. Ele veio falar, as primeiras palavras dele saiu do dia 15 de dezembro. Ele veio falar Feliz Natal. Foi as palavras que ele falou, as bem primeiras, pausado, no bem dia 25 de difícil. dezembro, 10 dias depois. Então, foi a primeira, Mas assim como ele perdeu tudo muito facilmente, que foi de repente, né, de uma terça para uma quinta, ele fez a cirurgia e aí quando voltou da segunda cirurgia, né, que a gente voltou para casa, que retomou, ele já voltou muito mal, né, que teve a parada cardiorrespiratória e daí ele ficou em coma, né? Então assim, do jeito como ele também de repente parou de falar, de ter as reações dele, né? Quando ele voltou para casa após a retirada do tubo, né, ele começou eu não digo cada dia, porque eu acho que é muitas horas, né? A cada segundo, todo dia Deus mostrava alguma coisa dele voltando, né? E daí, quando a gente voltou para casa, mesmo ele estando ainda em estado vegetativo, ele já tinha aberto o olho, já tinha conseguido mexer um dedinho, que né? assim, só para dar uma noção do que isso representa. Os 15 dias que ele ficou em coma, depois que ele volta para o hospital e tem a parada cardiorrespiratória, os 15 dias em coma foram 15 dias de notícias ruins. Quando a gente tinha uma notícia que a gente considerava boa, era assim, não piorou. Porque todo dia era piora, né? Como mostra o filme, o rim foi parando, começou a falência de órgãos, era coração que ia parar, era todo dia um A problema sério. aparência mudava muito. Aparência, ele nunca passava febre. Não é que a febre passava e voltava. A febre nunca saía. Era 24 horas de febre que ele tinha. Então era ruim o tempo todo. E aí quando ele acorda, quando ele sai do tubo, ali no 15º dia, né, que já estava com a traqueostomia marcada, ele já ia fazer a traqueostomia, mas fez a retirada do tubo e ele volta a respirar. Dali para frente a gente passou a ter notícias boas todos os momentos, vamos dizer assim. Porque o prognóstico era que se ele acordasse, se ele saísse do coma, ele nunca mais iria mexer o lado esquerdo do corpo. Por quê? Por conta da parada cardiorrespiratória, ele ficou com a isquemia. Teve uma isquemia do lado direito do cérebro, que representa o lado esquerdo do corpo, é invertido. E aí ele não ia mais mexer. Esse era o prognóstico.
Isso não tá no filme. A gente brinca que a recuperação dele dava o Inexplicável 2, porque tem muita coisa que acontece. Coisa. E aí, quando ele vai acordando, ele começa a mexer um dedinho, aí a gente comemora. É tipo os milagres Sim, diários, muito sabe? Que a gente hoje tem muita percepção disso, por ter vivido a perda de tudo e voltar tudo. Então, a gente comemorava um dedo. Hoje a gente mexe aqui os dedos e a gente nem nota que tá mexendo, a gente nem nota que tá aqui conversando, a gente tá falando, a gente tá vendo. Tudo que a gente tá fazendo aqui é o sonho de quem tá no hospital. O dia a dia, né? Um xixi foi xixi. super comemorado. O xixi super. dele foi gol no final do Copa do Mundo. Quando ele fez xixi sozinho, né? Sem estar com a sonda e tudo. Então, O quanto que representa, né? Os órgãos voltando, né? É uma representatividade, assim, vida. É o que é o normal, né? O que a gente... tem uma figurinha que eu gosto muito. O sonho de você... Mostra no hospital e as pessoas fora. Alguém reclamando do que está vivendo fora de casa e alguém no hospital. A única coisa que ele queria era isso que essa pessoa aqui tá reclamando. Né? E a gente viveu muito isso. Por exemplo, como eu falei, eu deixava Rafael no colégio todos os dias. Várias vezes eu fui deixar os meninos no colégio reclamando, acordando cedo, enfim, tava querendo dormir, tava achando chateado. E naqueles dias eu fazia, meu Deus, como eu queria poder estar trazendo Gabriel pro colégio. Sim. Como eu gostaria, meu maior sonho naquele momento era isso, porque isso representava uma vida normal. Ou seja, a nossa vida normal é boa demais e a gente às vezes não consegue perceber isso, né? Então isso nos transformou, obviamente. Depois que você passa por tudo que a gente passou, não tem como olhar a vida do mesmo jeito, não tem como a gente viver as coisas de todos os dias e achar que está tudo normal. Inclusive hoje isso fazem 11 anos, vai fazer 12 anos. Então a gente quando está aqui, quando a gente tem a oportunidade de contar um testemunho e que a gente fala, vou ter que deixar trabalho, vou deixar os filhos, isso requer um sacrifício nosso. Mas a gente olha um para o outro e faz. Quando a gente estava com ele lá no hospital, o nosso sonho era testemunhar. A gente tinha um sonho de dar um testemunho. Então a gente não pode negar uma oportunidade de dar um testemunho. A gente reconhece que isso aqui que a gente está vivendo é a realização de um sonho. Né? Estar aqui com você, enfim, tantos outros que a gente tem vivido.